Pessoal, então nós vamos trazer um vídeo aqui para vocês sobre o equipamento, a máquina de corte da Frantec Máquinas. O intuito desse vídeo ele é um instrucional para quando você receber o seu equipamento, você ter condições de trabalhar aí com informações, né? Sobre a eficiência da máquina, as regulagens e afim. Esse equipamento, ele, quando você recebe, ele vai compor ali de 3 itens. O equipamento, tá? Uma chave de regulagem e uma navalha ou um conjunto de navalhas, né? Isso vai depender da necessidade de cada cliente. O equipamento ele já acompanha em si uma navalha, né? A escolha do cliente, ou ele pode encomendar alguns outros modelos, de acordo aí com a necessidade. Então, desembalando o equipamento, tá? Vai ter ali as navalhas e a chave. A navalha, vocês vão receber ela dessa forma, ó, com EVA de proteção, tá? E então basta desembalar ele aqui, ó, tirar essa fitinha, né? Ele chega dessa forma para vocês. A ideia do EVA é exatamente proteger a lâmina ali para não danificar no transporte, tá? Depois de retirado aqui o EVA, ó, a gente instrui a colocar a navalha em cima do EVA e a gente vai fazer o primeiro corte na máquina. Vamos fazer aqui um acionamento, ó, que a ideia é a gente cortar o EVA, tá? Para ele penetrar ali na parte interna da navalha, porque isso vai ajudar depois na nossa operação, que já eu vou explicar para vocês, tá? A chave de regulagem, a necessidade da chave de regulagem, a função dela aqui é exatamente para regular a altura da máquina em relação à navalha, tá? A máquina já vai regulada para o nosso padrão de navalha. Mas suponhamos que você compre uma navalha de um outro fornecedor. A máquina vai funcionar da mesma forma, ela não é dedicada somente às nossas navalhas. Então é por isso que a gente pensou nessa regulagem. Aí basta você fazer o ajuste de altura, que são essas duas porcas aqui, ó, subindo mais ou descendo, né, vai depender da altura da navalha, e fazer a regulagem de acordo com a altura da navalha. Perfeito? Então para regular aqui, ó, é muito simples. Basta soltar então as porcas de regulagem, né? Aqui já está regulado, só vou fazer um demonstrativo. Você solta, faz o ajuste, ou para subir ou para descer mais, depois vem e aperta novamente. O ideal é se atentar sempre em regular o equipamento. Depois que fizer essa regulagem, ela tem que padronizar ali, ó, o ângulo da máquina, né? Ele tem que bater exatamente com a altura da navalha. Ou seja, um lado não pode ficar mais alto do que o outro. Acontecendo isso, ela vai cortar de um lado e do outro não. Então aqui, além de uma regulagem de altura, também é uma regulagem de nível do equipamento. Então tem ali que ter essa ciência. Aí o ideal é colocar a navalha ali, de repente medir, né? Colocar a navalha e ver se está pegando uniforme o martelo da máquina em cima da navalha, correto? Então é só apertar depois as porcas, que já está regulado o equipamento. Aí o ideal é testar, cortar um material mais fino, um papel, algo nesse tipo, para você testar e ver se está realmente nivelado o equipamento, certo? Voltando aqui para a parte operacional, então a gente faz aquele primeiro corte, ó. Qual que é a ideia de fazer o primeiro corte colocando o EVA interno da navalha? É exatamente expulsar o material assim que você faz o corte. Então ele serve ali como um destaque do material, entendeu? Se a gente trabalhar sem o EVA aqui, ó, ele vai cortar igual, tá? Só que no operacional, vou fazer um teste com papel aqui para vocês verem. No operacional, é muito comum que o material, aqui ele se destacou, mas é muito comum que o material fique encaixado dentro da navalha. E aí fica dificultoso a retirada do material de dentro da navalha, certo? Então a gente coloca aqui um EVA que todas as vezes que cortar, ele vai expulsar o material, facilitando ali na operação. Uma outra dica é não deixar o EVA por completo dentro da navalha. Por quê? Porque a força que você vai ter para exercer para amassar todo o EVA, ela é maior do que a força que você vai exercer para amassar metade do EVA. Então o ideal é deixar uma parte menor de EVA dentro da navalha, tá?
porque assim ela vai expulsar da mesma forma, você vai ter ali o destaque com eficiência, porém utilizando menos força no acionamento da máquina. Então este é o ideal, tá? Agora nós vamos aqui fazer alguns testes, né, de corte. Em relação às lâminas, existe uma infinidade de lâminas. Isso vai depender da criatividade de cada cliente. Então, e da necessidade também, né? Aqui eu tenho alguns modelos, aqui é um cursor com borda redonda, aqui é uma etiqueta redonda, aqui nós temos uma navalha com 4 etiquetas, até um teste. Então assim, a questão navalha e desenho, isso depende de cada cliente, tá? Vamos falar que é infinito, né? Vai de acordo com a criatividade. Sobre o operacional aqui, do acionamento e funcionamento, é muito simples, ó. Basta posicionar o material em cima a navalha em cima do material, e a ideia é sempre encontrar o centro do martelo com o centro da navalha, tá? Então a gente tenta sempre encontrar. Nunca bater muito na beirada assim, ó, nas extremidades, para não forçar muito as bordas, e nesses pontos, quanto mais longe do centro, menos pressão o equipamento exerce, tá? Então sempre buscar o centro ali para ter uma eficiência legal de corte. Ela faz o corte e te entrega o material cortado. O legal desse equipamento é a precisão que ele oferece, tá? Todas as peças sairão iguais, sem rebarba. E aqui também, ó, é permitido infestar o material, então trabalhar com ele dobrado. Aí o bom é testar, cada material tem sua espessura, tem sua dureza, então o ideal é fazer testes. Infesta ele, veja o máximo que você consegue trabalhar, faz o teste, aprova e executa. Esse material em específico, ele é melhor de cortar infestado do que cortar em uma vez só, porque ele é muito fininho. Olha que legal. Aqui tem um material com uma espessura mais grossa, deve ser de 1,4. Vou fazer um teste com o cursor aqui. Então lembrando sempre, encontrando ali o centro da faca, né, com o martelo. Aqui nós temos como demonstrativo uma faca de tamanho maior, ela é quase do mesmo tamanho do martelo. Esse equipamento foi desenvolvido para executar pequenos cortes. E aqui, a pedido de um cliente, a gente fez uma faca maior, até para testar e ver a eficiência, né? Dependendo o tamanho da faca, pode ser que seja necessário fazer 2 acionamentos, tá? De repente faz um acionamento em uma parte da faca e um segundo acionamento na segunda parte da faca. Vamos fazer um teste aqui com essa faca então. E esses materiais que tem muito pelo, né, no seu verso ali, ele é dublado assim, muito pelo. Se houver a possibilidade de fazer um corte utilizando o lado mais peludo, geralmente fica mais fácil para trabalhar. Aí também é uma questão de fazer teste, tá bom, pessoal? Eu vou tentar fazer aqui de uma vez só, não vou fazer de 2 etapas não. Até pra gente poder testar. Então tenta encontrar bem centralizado. Se eu pôr fora, essa parte não irá cortar. Esse aqui ficou bem duro, ó. Vamos ver. Olha lá, ela conseguiu cortar, ó. Cortou por completo. Ou seja, força ela tem. Ela tem uma limitação na área, né? A máquina acompanha também esse material, a gente chama de cepo. Ele vem com uma membrana. Se quiser retirar a membrana, é só puxar aqui, ó. Tá? Esse aqui eu não vou tirar. E você pode estar utilizando ele dos 2 lados. De cá ele tá lisinho ainda. E aqui dura muito, pode virar, né? A função desse cepo, ele é um material mais macio do que a faca. Então, quando a faca penetra no material e faz o corte, ele para no cepo. É como se fosse uma tábua de carne, pessoal, para ficar mais fácil aí para entender. Ele para no cepo, mas ele vai fazer uma marcação.
e com o tempo é necessário a substituição desse produto. Em relação aos cuidados com seu equipamento, a única necessidade que ela tem de lubrificação são nos dois eixos ali que a gente chama de pescoço do martelo. Então, periodicamente, dá algumas gotinhas de óleo para ele trabalhar sempre lubrificado, para evitar desgaste aí ao longo do tempo. No mais, é só manter as regulagens, os parafusos bem apertados, que ela vai trabalhar ali sem intercorrência. Essas duas regulagens, apesar de ter a mesma medida das outras porcas, não existe a necessidade de estar fazendo ajuste, tá? Então a única regulagem que possui na máquina ali, propício ao operador estar executando é na regulagem da pressão de corte. Então o que eu tinha para transmitir aqui para vocês são exatamente essas informações. Se tiver mais alguma dúvida, alguma necessidade, é só entrar em contato conosco.